Olá, no vídeo de hoje eu trago uma nova resenha para o nosso canal, que é desse livro aqui, ó, Percursos da Aquarela, Fundamentos da Técnica e Possibilidades Expressivas. Esse livro é do autor Eduardo Barzec e é uma publicação da editora Olhares. Mas antes de fazer essa resenha, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, fundador do desenhoonline.com. E se você, inclusive, quiser conferir mais dicas de desenho sobre, no caso, desenho, confira desenhoonline.com, tá joia? Não esqueça de deixar o like e se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Então vamos lá a essa resenha. Bom, antes de partir para a parte interna do livro, o conselho que eu sempre falo é para você conferir, no caso, a última capa, que é onde tem um resumo do que você vai encontrar dentro do livro, caso você esteja numa livraria e não possa abrir o livro para conferir o que tem dentro. Mas no caso nosso aqui a gente pode abrir, então a dica que eu dou é a gente ir direto para o sumário, é onde tem um resumo do que você vai encontrar no livro, tá? Então aqui, ó, tem no estúdio, né? Vou estar vendo de forma bem resumida. Um universo em sua mesa, fundamentos da técnica, materiais e procedimentos, abordagens. Depois aqui Urban Sketching, que é no caso você desenhar paisagens urbanas, né? Em Plein Air, que é no caso você está desenhando em campo, né? Ao ar livre. A figura humana, questões de profissão e no caso os colaboradores, que esse livro utilizou também desenhos de diversos artistas, tá joia? Então aqui, ó, só para você ter uma noção, ele fala de questões, por exemplo, de estúdio mesmo, né? Só que são mais dicas nessa parte aqui de coisas que você pode estar aprendendo, que é bom você saber, né? Depois que ele começa a ser mais técnico, aí ele começa a ser bem específico, para coisas bem básicas que você precisa estar sabendo, né? No caso aqui, ó, de pigmento, né? Cores e tal. Depois ele começa a falar sobre algo básico da aquarela, que no caso são as aguadas, né? Que você às vezes precisa para estar utilizando fazer as composições. Algumas dicas bem pontuais, né? Lá, com diferentes tipos de degradê, misturando cores. E isso é interessante que começa lá do básico, né? Depois algo mais nítido, algo mais embaçado, tá? E misturando um pouco. Lá, pré-umedecendo o papel, preparando o papel. Ali, tá vendo? A maior concentração de pigmento. E à medida que você vai avançando, ele vai colocando novidades, falando sobre as bordas e as fusões, tá? É um livro bem interessante nesse sentido, porque ele vai aumentando a dificuldade, apesar que aqui já está bem trabalhado, mas com relação às dicas, elas vão aumentando a dificuldade, né? Até que em termos de composição, que não é o foco do livro, ele deu um salto aqui, né? A gente está vendo as composições bem apresentadas, né? Aqui ele já começa a falar, por exemplo, sobre a roda cromática, que é uma forma também de facilitar o entendimento da teoria da cor. Então a gente vai ver falando sobre as primárias, as cores secundárias e terciárias, aspectos monocromáticos, diferentes tipos de aplicação das cores, ó. E à medida que a gente vai avançando aqui, a gente vai vendo novas possibilidades de técnicas, né? Falando sobre a tinta, a mistura, né? A questão, por exemplo, do esboço, desenho gestual. O foco aqui é mais a pintura, né? Outros livros serão necessários para você entender, no caso, a teoria do desenho, né? Do desenho em si. Aqui é mais a questão da pintura. A gente vê aqui, por exemplo, ó, ele falando da expressão da água, que é aquele aspecto molhado que você faz quando você coloca uma tinta com mais nitidez, né? No caso, uma tinta mais pura. Aí cria esse contraste que passa essa sensação de que você está vendo algo molhado, tá? Aqui é uma composição mais ampla, olha que interessante, né? Aqui ele já começa a falar do urban sketching, né? Que é você desenhar paisagens, né? Espaços urbanos, na verdade. Aqui ele já começa a falar sobre os sketchbooks, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso. Que é o livro onde você vai estar desenhando, né? O ambiente, como você pode preparar, né? Olha só. Fala sobre os sketchbooks de novo, tamanho, né? Como se posicionar na rua, linha e cor, tá? São diferentes artes de diferentes artistas, coloridos, com poucas cores, brincando com a margem do desenho, né? São efeitos que você vai colocando no desenho e você vai criando diferentes efeitos. Por exemplo, a mesma ponte, ó, olha só que interessante.
com diferentes iluminações, diferentes composições, no caso de tinta, né? Ó. E olha para você ver essa dica aqui de lápis, né? As medições, para você ter uma noção de espaço. Porque, na verdade, tudo que você está vendo está em perspectiva, então isso distorce a realidade e isso faz você ter uma compreensão diferente do que realmente é. Aqui em Plein Air, ele fala sobre você desenhar composições naturais, né? Espaços grandes, né? Tudo isso vai ajudando a melhorar a sua compreensão da aquarela. Então, um livro que, em termos de pintura, ele vai aos poucos, né, avançando, inclusive falando aqui da figura humana, né, como que você pode desenhar ela de uma forma mais interessante, né. E é um livro que eu indico com certeza para as pessoas que querem aprender aquarela, que é bem completo. Falando do aspecto físico, não é o mais importante, mas não deixa de ser importante, esse livro ele mede praticamente aí uns 24 por 18,5 centímetros. Ele possui aí, deixa eu lembrar, se não me engano, acho que é 207 páginas, tá joia?